Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez no Bíblia Todo Dia. Hoje, capítulo 26 a 28 de 1 Samuel. Capítulo 26, alguns homens contam a Saul aonde está Davi. E ele pega 3.000 homens e parte em direção de Davi para procurá-lo. E eles acampam à beira de uma estrada. E o texto diz que quando eles acamparam neste lugar, num determinado momento, eles dormiram, estavam descansando. E Davi ao longe viu Saul deitado com seus soldados dormindo, e ele teve a oportunidade de chegar aonde estava Saul. Ele levou um dos seus homens e ali era a chance dele. Saul já tinha prometido que não ia matá-lo, já tinha prometido que ia deixar ele em paz, mas não tinha cumprido a sua promessa. E o servo de Davi, o homem que estava junto com Davi, ele diz assim: certamente o Senhor que está entregando o teu inimigo nas tuas mãos. Agora é a hora. Agora você pode se vingar de Saul. Talvez a oportunidade de ouro na vida de Davi, já que Saul não tinha cumprido a sua palavra, agora Davi poderia se livrar dessa situação e acabar com a vida de Saul. Mas nós vemos Davi mantendo a sua postura diante de Deus e diante dos homens. E ele diz assim: não mate, ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou numa batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança, o jarro de água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Quando eu leio esse texto, eu sempre penso o quanto Davi era ciente de que quando Deus derrama uma unção sobre a vida de alguém, o próprio Deus que precisa tirar. Davi sabia que Saul tinha sido ungido através de Samuel, mas que o próprio Deus tinha ungido Saul como rei. O próprio Deus tinha escolhido ele como rei. Então Davi sabia que não era a posição dele, que não era a responsabilidade dele tirar Saul dessa posição, mas era de Deus. Deus o escolheu, então Deus tinha que tirar. Apesar de Davi já ter sido ungido muito tempo antes, dele saber que aquele lugar era dele, que ele tinha legalidade para ser o rei, ele sabia que enquanto Saul estivesse vivo, enquanto o Senhor não tivesse tirado ele do trono, Davi não teria esse lugar. Davi respeitava essa unção, Davi honrava essa unção que estava sobre a vida de Saul. Quando ele olhava para Saul, ele não olhava como aquele que o perseguia, como alguém que era seu inimigo comum. Davi já tinha matado muitas pessoas em batalhas, mas ele olhava para Saul e ele via em Saul um ungido de Deus. E ele esperava que o próprio Deus fizesse vingança em seu lugar. Então ele leva a sua espada, leva esse jarro de água para mostrar a Saul mais uma vez que ele teve oportunidade, mas que ele não quis essa oportunidade. E quando ele está longe, ele grita, acordando esses homens, e ele diz: olha, está aqui a lança, está aqui o jarro d'água, eu tive oportunidade, mas por que vocês continuam me perseguindo? Aqui Davi faz um desabafo: por que eu estou fugindo? Qual foi o meu crime? Eu estou longe da minha casa, eu estou longe das pessoas, o que aconteceu? Por que você está fazendo isso comigo? E nós vemos Saul mais uma vez, de alguma forma se humilhando, dizendo: pequei, volte para casa, meu filho. Não procurei fazer mais mal a você, você me considerou precioso, eu tenho sido insensato, eu cometi muitos erros. Ele de alguma forma reconhece que está errado, ele diz: Davi, seja abençoado, você realizará muitos feitos heróicos, certamente você vai ser bem sucedido. E Davi, escutando tudo isso, vai embora. Davi já sabe que Saul não está arrependido, Davi já sabe que Saul vai continuar a sua perseguição, e Saul insiste em dizer que reconhece a bondade de Davi, mas no coração dele não existia bondade. Nós vemos aqui situações muito opostas: um homem com um coração tão bom que sabia que não podia afrontar o rei, e do outro lado um homem com um coração tão ruim que mesmo vendo bondade em Davi, não deixava de persegui-lo. Então Davi ele acaba se escondendo entre os filisteus. A palavra de Deus diz no capítulo 27 que durante 1 ano e 4 meses ele precisou ficar escondido entre os filisteus, e nesse tempo, de alguma forma, houve uma trégua entre eles, mas no capítulo 28 os filisteus se reúnem numa tropa grande e resolvem atacar Israel. E Saul fica com medo, ele fica amedrontado porque esses homens estão vindo contra ele e ele não tem mais a quem recorrer. O texto diz que Samuel já tinha morrido, a quem ele sempre questionava sobre as suas batalhas. Ele pergunta para Deus o que ele deve fazer e o Senhor não o responde. O Senhor não falava mais com Saul.
Ele tinha expulsado da cidade as médiuns, os adivinhadores, e agora ele se via numa situação desesperada. Então ele pergunta se existe alguma médium ainda, se existe algum conselheiro que possa falar com ele. E os homens dizem, olha, existe uma médium ainda que está fora da cidade, na cidade de Endor, e você pode consultá-la. Então Saul se disfarça, né, como o rei, como aquele que tinha expulsado os médiuns. Ele não poderia chegar lá e falar com essa mulher que estava escondida nessa cidade, mas ele se disfarça e procura essa mulher. Algumas versões chamam ela de médium, outras pitonísia, e quando ele chega para essa mulher, ela fala assim, ele pede que ela dê uma resposta a ele. E ela pergunta quem que eu devo consultar, a que espírito eu devo invocar. E ele pede que ela invoque ao espírito de Samuel. E aqui nós vemos um tremendo engano da parte dessa mulher e da parte de Saul e da parte de muitas pessoas que leem esse texto. Porque o texto diz que essa mulher viu Samuel e ela reconheceu que era Saul que estava ali diante dela. E quando ela vê esse homem, Saul pergunta que aparência ele tem. E ela diz, é um ancião envolto num manto. E Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele. E começa um diálogo entre esse espírito e entre Saul. Alguns lendo esse texto acreditam que realmente Samuel veio falar com Saul, mas nós sabemos que isso não é possível. Mesmo porque Deuteronômio capítulo 18, verso 10 diz assim, jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha em sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação, encantamentos, interprete agouros ou envolva-se em bruxaria. Lancem feitiços ou atuem como médium ou praticante do ocultismo ou consultem os espíritos de mortos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que isso era uma abominação. As pessoas estavam sendo chamadas a viver em santidade e que o Senhor abomina a consulta a mortos, a espíritos. É claro que Samuel era um homem de Deus, tinha morrido no Senhor e o Senhor jamais permitiria que ele voltasse para falar com Saul. O Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul, Deus não respondia a ele e não usaria um dos seus santos que já estavam no descanso para falar com Saul. Mas a conversa é exatamente no tom que parecia ser de Samuel. Então essa mulher foi enganada, acreditando que era Samuel, e o próprio Saul acreditou que estava conversando com Samuel. E esse espírito lhe diz que aconteceria exatamente o que aconteceu, que ele o exército dos filisteus viria e que o exército de Israel ia perecer nas mãos dos filisteus. Então Saul ele caiu paralisado de temor no chão. Ele se desesperou diante daquela notícia de que ele seria entregue nas mãos dos filisteus. Então essa palavra trouxe desespero a ele e aos seus conselheiros e Saul ficou amedrontado, apavorado diante de tudo isso. Esse texto, irmãos, é usado por muitas pessoas para acreditar na invocação a mortos, para acreditar que uma pessoa que já morreu pode de alguma forma falar, pode interceder, pode responder, mas nós sabemos que isso é uma enganação, um engano. Satanás, ele tem o poder de enganar, de iludir as pessoas e ainda mais quando as pessoas têm um coração como o de Saul. Saul queria ver Samuel, precisava disso, então o diabo armou uma situação e realmente conseguiu enganar o rei e enganar essa mulher que estava com esse espírito de adivinhação. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.